Este é o Papo de Rainha, um espaço seguro e estratégico para mulheres que decidiram viver com identidade, fé e posicionamento. Aqui nós conversamos sobre negócio, estilo de vida, liderança e espiritualidade feminina, com profundidade, verdade e muito amor. Nós somos mais que um podcast. Nós somos um espaço de consciência, posicionamento e liderança para as mulheres que sabem que nasceram para governar com propósito. E a nossa conversa te lembre quem você é e do lugar que você pode ocupar. Afinal, você não precisa se tornar rainha. Você só precisa se lembrar a rainha que você já é. Seja muito bem-vinda. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, que é a Mach. E começa falando para as rainhas, Mach, quem é você, de onde veio, como vive. Seja à vontade no nosso Papo de Rainha. Elizabeth, muito obrigada por o convite. Eu sou Margie Hernandes de Souza, colombiana, psicoterapeuta especialista em dores profundas da infância. Trabalho há mais de 6 anos com mulheres do mundo inteiro, de fala hispana e portuguesa, em África, Austrália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Centroamérica, Colômbia e Brasil. Deus me deu essa oportunidade de poder falar para mais mulheres que é possível ter uma vida mais leve, bem-sucedida, com propósito, assim como você falou, e vale a pena viver essa vida que Deus te dá. Que delícia. Que bom saber que você lida com mulheres de vários países. Achei que eu estaria conversando só com uma colombiana, mas é mais do que isso, né? É uma mulher super especial que também fala com várias nações. Eu escrevi 2 livros já e a primeira edição foi com 15 coautoras. E dessas 15, nós representamos 12 nações. Então, tem mulheres espalhadas pelo mundo. E amo, assim, um dos propósitos, não do Papo de Rainha, mas de toda a estrutura do que eu faço, é contribuir com nações também, porque assim queima no meu coração. Eu tenho uma filha que já serviu no Nepal, outra serviu na Índia, então assim, que legal. tem uma que está em Portugal, então eu amo nações. Quando falo em nações, é uma experiência única. A cultura, as vivências, amo viajar também. E tem esse toque especial de ver que o mundo não é só onde você mora, não é só o seu contexto local. Tem um monte de experiências, um monte de culturas para conquistar. E experimentar, né, e conhecer um pouco mais de outras culturas, eu acho assim magnífico, né? Com certeza. É algo que eu brinco com meu marido, que eu conheci. Eu conheci o campo missionário em si depois que eu já conhecia ele, né? Aí eu brinco, amor, se eu não tivesse conhecido você antes, eu seria missionária, estava rodando o mundo, ou seria mochileira, entendeu? Porque assim, amo a questão de nações. Como ele é uma pessoa mais local e gosta mais. Falei, mamãe, então, agora que os meninos casaram, fica aí, eu dou um rolê ali num país e volto, né? A gente só foi para a Argentina até hoje juntos, mas eu já fui para os Estados Unidos sem ele e meu sonho é assim conhecer mais a fundo outras nações. É algo assim que eu amo. É uma experiência única. Façam. Vale a pena, vale a pena. Qualquer tipo de experiência, Sim, né, fora do contexto. Novas. A mente dá uma, né, abre assim, você nunca mais vê o mundo da mesma forma. E sempre quer mais, sempre quer um pouquinho mais, sempre quer, ixi, se isso é tão bom, como será em outro lugar? Eu quero experimentar. Fala acerca da sua formação terapêutica, foi lá na Colômbia, foi aqui, como que você vê essa questão de uma mulher colombiana e uma mulher brasileira, né, das outras nações para esse contexto do cuidado? Há diferenças? Como que funciona? Conta um pouquinho aí pra gente. Como eu falei, eu sou psicoterapeuta, especialista em dores profundas de infância, e tudo começou. Minha primeira formação, eu sou
TI. E Tudo a ver, né? tudo a Só ver. que E então, chegou um momento em minha vida, no casamento, que eu sentia que faltava alguma coisa. Eu trabalhava com mulheres, eu tinha um programa radial, como eu te falei, por 4 anos trabalhando com mães. Eu era uma mãe que educava em casa e uma amiga me chamou para ensinar isso na rádio lá na Colômbia, mas faltava alguma coisa. Eu falava, eu sou boa no que eu faço, eu tenho um destaque, um posicionamento, mas falta alguma coisa. Eu não sei o que não está encaixando em minha vida e o casamento não estava legal. Não estava indo bem e eu estava muito frustrada porque eu tentava, realmente eu tentava. Eu fazia as coisas certas e davam errado. E aí, nesse momento, eu mergulhei no mundo do conhecimento humano para me salvar. Eu falei, tem algo errado. E eu tentei mudar de todos os jeitos meu marido e ele não mudava. E eu falei, eu vou tentar, eu, me mudar. O que está detrás de mim? E quando eu fiz isso, eu percebo que é como se Deus tivesse aberto assim uma cortina, entrou essa luz forte e, uau, enxergar que as dores profundas de minha infância não me deixavam ir para onde eu queria ir. A gente estava revivenciando padrões de conduta do passado, experiências dos pais, porque a infância é o chão que o adulto pisa. sim. E então, quando isso aconteceu em mim e começou a transformar-se, e eu percebi que era possível fazer as coisas diferentes, eu falei: isso eu quero fazer. E quero fazer com outras mulheres, porque se conseguiu fazer essa transformação em minha vida, meu casamento, em meus filhos, eu consegui perceber a meus filhos de outra maneira, o casamento de outra maneira. Eu quero ensinar isso para outras mulheres e esse foi o motivo de trabalhar com mulheres. E agora, os homens também estão entrando, porque normalmente a mulher traz ao homem essa experiência de transformação. E eu acho que os homens são muito racionais e eles pegam rápido. E se eles querem, transformam. E é muito linda essa experiência. Que lindo. E você vê uma diferença no trabalhar com essas mulheres colombianas, brasileiras? As dores profundas, elas são as mesmas? Elas parecem muito, muito. Somos humanos, né? Humanos. Até as mulheres, uma mulher africana, eu falei, caramba, essa mesma coisa. Mulheres africanas, mulheres europeias, é a mesma estrutura. Somos humanos. Somos humanos. Eu brinco assim que somos todas mulheres, a gente só muda o endereço, né? Que é tudo Exatamente, igual. Mulher, mulher, em exatamente. qualquer lugar. Só muda o endereço. Uma daqui, a outra está na África, mas os desafios são os mesmos, as dores são as mesmas, né? Exatamente. Tem pessoas que passam por experiências muito mais fortes, muito mais marcantes, mas a base sempre está na primeira infância, na estrutura do lar, de origem. E enquanto a gente não olha para lá, que muitas vezes a gente ignora, sempre fala, não aconteceu nada, eu já perdoei, eu não lembro nada de minha infância. Mentira, tudo está aí embaixo do tapete que você não quer enxergar, não quer encarar. Tá no inconsciente, você não quer trazer para fora. Exatamente, só ignora, ignora, ignora. E conscientemente não está, mas inconscientemente está. E adoece o corpo, adoece a estrutura física, o corpo somatiza as emoções. É muito forte. Mas, assim mesmo como o corpo tem a capacidade de adoecer por essas emoções, se você olha para essas emoções, o corpo tem a capacidade de se curar, ser uma nova criatura. É muito lindo. É lindo quando essa mulher se deixa ser curada, né? Se Exatamente. permite essa transformação, como a ferida está em paralelo com o chamado e o propósito. A gente fica me falando rainha, porque aquela criança, né, a dor principal dela foi a rejeição, a bastardia, e aí
a estrutura foi toda nessa linha de não se sentir capaz, né? Da autoimagem bem desestruturada, com uma família criada numa família desestruturada, com agressões de palavras, mas também até físicas. Então, quando eu me permiti ser curada, o Senhor me levantou para trabalhar com o quê? Com mulheres e com a autoimagem delas, né? Para elas se enxergarem como realmente ele nos enxerga, né? Como Eu achei filhas do rei, rainhas, somos rainhas. exatamente, eu achei incrível essa parte de Rainha Elizabeth. Eu amo essa percepção, porque realmente somos. Eh, Tem um texto bíblico que diz: tudo é possível para aquele que crê. E se você crê que as coisas não são boas, que a vida é ruim, que tudo é mal, que todo tempo você está em perigo, realmente você está em perigo, realmente é ruim, realmente é mal. Mas quando você se enxerga, eu sou herdeira do reino, eu sou rainha, vale a pena viver, vale a pena confiar, vale a pena avançar. Citou a palavra aí, o ciclo lá de Provérbios, né? Assim como imagina a minha alma, assim eu sou. Se eu imagino que eu não sou capaz como eu me imaginava, que os outros eram melhores, e eu não tinha voz, eu era invisível, e aí assim eu me tornava cada dia mais aprofundando aquela situação. Mas quando eu me enxerguei, o Rainha mesmo foi bem interessante, porque aí eu comecei a trabalhar, né? Trabalhei 25 anos com jovens e adolescentes. Amo trabalhar com jovens e adolescentes. E aí, de 2014 para cá, que o Senhor começou a me incomodar de trabalhar com as mulheres. A princípio, confesso que eu não queria, porque eu amo trabalhar com jovens. Mas foi muito em cima disso, para que eles sejam tudo aquilo que o Senhor planejou, eles precisam de uma estrutura de família. E aí é uma mulher curada que eles precisam ter para Exatamente. sustentar esse crescimento, né? Porque por mais que eu fazia para os jovens, para os adolescentes, parecia que estava vazio. Por quê? Chegava em casa, a estrutura deles era outra. E aí é muito mais fácil você voltar no que você né? Exatamente. Viveu. E disso se trata curar as feridas da infância. Isso. A gente não tem como mudar o passado, Uhum. mas pode ter novas referências. Isso. Pode perceber essa vida de uma maneira diferente, dar um significado diferente a essas experiências ruins que você vivenciou, porque não tem como ignorá-las, falar que não aconteceu, falar que foi minha imaginação. A dor é real. É real, é encará-la e falar, tá, o que eu posso fazer agora para que isso seja diferente? Como posso usar isso como um degrau e não como uma pedra Isso. no caminho? Então, avançar, ter novas referências. Esses jovens precisam de novas referências. A gente precisa de novas referências, novos mentores. Porque nossa cabeça, inconscientemente, a gente tem que vivenciar a vida que nossos pais viveram. E é ruim porque talvez eles não tinham o conhecimento completo, talvez eles não queiram fazer diferente. Mas você pode, mesmo respeitando, mesmo amando, mesmo sendo empáticos, permitir você olhar para você com carinho e avançar é incrível. É dar uma nova chance de vida para esses jovens e para você. E o que eu tenho visto muito, depois que eu passei dos 40, eu fiz essa semana 55, né, gente? Oi. Respeitem os meus Não parece, cabelos não brancos parece. aqui. As mulheres entrarem nesse novo tempo, pós 45 por aí, começarem a olhar para trás e se ver com tantos sonhos engavetados e muitas mulheres frustradas. Então eu vejo assim um número grande de mulheres que pós 45 começam a ver que não dedicaram tempo para si, sentem confusas e aí vem, não tiveram oportunidades de trabalharem essas feridas de infância e aí elas afloram e vira um grande desafio para o romper dessa mulher. Nesse novo tempo de saber que realmente elas podem realizar os seus sonhos mais
profundos. A adolescência podem realmente desengavetar aqueles sonhos ali e realmente realizar porque elas são capazes, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas ficam assim com seus sonhos frustrados. Ah, eu queria ter estudado, mas minha família nunca me deu. Uhum. Mas agora você é livre. Por que você não estuda? Por que você não avança? Não, meu marido não me deixava sair. E agora por que você não sai? Ah, tinha muitos meninos, muitas crianças, eu nunca viajei. Por que agora você não faz? Entende? A gente fica no passado e não se dá a oportunidade de viver o presente. Muitas vezes culpando os pais, né? Ah, eu sou assim porque meu pai não deu oportunidade, minha mãe fez isso e tal e tal. E esquece que aquela criança ferida lá já passou, agora você é grande. Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então agora tem a oportunidade de dar um novo rumo a tudo isso e realmente fazer aquilo que sonhou. Exatamente. E uma coisa, encare tudo isso, porque ignorá-lo gera peso. As pessoas, quando ignoram, não, não aconteceu nada, eu sou plenamente feliz. Dentro você sabe que não foi assim. Quanto mais fala isso, mais a gente sabe que é o contrário, É o contrário. infelizmente. Então, encare-o, sinta-se livre de experimentar, de chorar, de passar esse luto, de vivenciar essa transformação, de largá-lo, de soltá-lo. E isso é o que eu faço, esses trabalhos com mulheres do mundo inteiro. E agora estou incursionando nos homens, que me ha parecido incrível, porque na medida que os homens voltem a retomar o lugar que eles deveriam tomar, o peso que as mulheres levam será muito menor. Sim. E aí, essa parte é incrível, Elizabeth, porque os pesos que a mulher atual tem que levar são muitos. É difícil ser mulher, é difícil ser leve, porque você tem que dar conta do mundo inteiro. E essa parte é muito ruim. Na medida que a gente perceba que pode soltar, que eu não tenho que estar aí para todo e para todos, que eu posso me dar o tempo de descansar. Tem mulheres que não se dão o tempo nem de dar-se um cochilo durante o dia. Como que eu posso fazer um cochilo de tarde? Eu não posso. Estas vasilhas eu tenho que fazer, que vão falar de mim se eu não faço. Eu era essa mulher. Ai, meu Deus. Então, são muitos pesos. Agora que o peso ficou leve, a minha mente programou tanto que eu sou aquela que não cochila de tarde. Então, é raro uma vez que eu consigo dormir de tarde, de tanto que eu programei, que é tipo assim. É como se eu fosse proibida, entendeu? Dormir de tarde é coisa de mulher preguiçosa. Exatamente. Eu não posso ser uma mulher preguiçosa. Então, dormir de tarde, de jeito nenhum. O marido pode dormir no sofá, mas eu não, que se eu dormir é preguiçosa. Exatamente. E você tem que... Tem tantos pesos na mulher que travam. A mulher sofre agora de fibromialgia constante. Tantas mulheres tem a ver com pesos emocionais, tem a ver com endometriose, cistos nos ovários. Todas essas doenças do aparelho reprodutivo têm a ver com pesos emocionais da mulher. É como se o corpo falasse para ela: gente, o que me faz frágil é isto, o aparelho reprodutor feminino. Se eu me desfaço dele, então eu posso ser mais forte. E aí, inconscientemente, o corpo começa a se rejeitar. É incrível, mas dentro do processo, e uma das especialidades que eu tenho é a biodecodificação das doenças. Como que o corpo somatiza essas doenças e está interligado a pesos emocionais. A mulher não descansa, a mulher tem que ser guerreirona, tem que ser empoderada, tem que ser forte, Sim. tem que ser guerreira. E achamos bonito, porque as palavras parecem lindas. Aham, parece. Nossa, mas... você é guerreira. Nossa. Você é guerreira. Terrível. Você consegue, menina. Você é empoderada, você é forte. Parece muito lindo, mas eu acho que isso é um dos piores insultos que a gente pode receber, porque traz muito peso. Muito peso. Muito peso. E você já não pode descansar. Você já não pode desfrutar de ser mulher.
as verdades que eu creio sobre ser mulher. E é sobre isso que a gente está falando, né? Ser mulher não é sobre dar conta de tudo. É sobre ter consciência do seu valor e do seu propósito. Durante muito tempo a gente, né, foi ensinada a ser forte, ser guerreira, mas poucas de nós foram ensinadas a governar a própria vida. Com certeza. Uma das frases que sempre escutava quando estava crescendo era: filha, estude, trabalhe para que nunca dependa de um homem, para que você possa viajar, para que você possa desfrutar. Ou seja, a única maneira de poder viver uma vida leve era estando por cima do masculino. E aí a gente tinha que fazer mais do que eles podem fazer. Mas a musculatura foi dada para eles. Então, eles que têm que cuidar, proteger, prover. E a gente, claro, óbvio que a gente pode, a gente é capaz, a gente provê. Eu sou profissional, eu tenho um salário e tudo. Você pode Eu contribuir, posso né? contribuir, mas se no peso de que se eu não faço, a casa cai. E esse é o problema dos pesos das mulheres, que se elas não fazem, o mundo acaba. Se é uma mãe solo, é uma coisa completamente Exata. diferente. Mas quantas mães aí, quantos casamentos que estão desse jeito, que tá pesado, porque ela tá carregando além da conta. E mesmo as que estão solos, quantas, o motivo de estar só não é muito isso também, né? De ter que cuidar, de ter que dar conta de tudo. Eu não posso dar-me a oportunidade de refazer minha vida, porque agora tenho um filho. Por que eu não posso escolher de uma maneira certa que esse filho possa ter uma figura paterna e que possa ser criado de maneira mais leve? Por que eu não me permito ajudar? Porque eu não me permito de um homem bom que seja capaz de fazer isso por mim. Então, são muitas coisas e muitos pesos, porque a mulher tem que ser guerreira, tem que ser empresária, tem que ser ama de casa, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar das roupas, tem que cuidar do marido. Gente, termina o dia, a gente o que menos quer, depois de fazer um monte de coisas, é ter que cuidar do marido. Verdade. Por quê? Porque inconscientemente ele não está fazendo o que tem que fazer. Então, se ele estivesse fazendo o que tem que fazer, a vida seria mais leve. Com certeza. É mais leve. Agora, parece um lugar idílico que não existe, mas é possível. É possível, sim. É possível. Fé não é esperar a vida acontecer. Fé também é se posicionar e agir. Milagres acontecem, mas quando a gente coloca a fé e a coragem para dar passos, assim que eu creio. Com certeza. Então, me fala sobre isso, fé e ação. Porque, digamos, no aspecto espiritual, muitas mulheres que acreditam na fé, não, é só oração, por exemplo. Oração é orar e ação, Isso. e agir. Então, e tem muitas histórias bíblicas que só acontece um milagre se ele vai. Se se molham os pés, o Jordão abre. Põe o pé que o mar abre, né? Exatamente. Não fica esperando as coisas caírem na cabeça. Exatamente. Para que caíssem os muros de Jericó, eles tinham que dar 7 voltas. Porque se iam a cair de todo jeito, porque precisavam de dar as voltas. Porque tem uma parte humana que tem que ser feita. Deus nos deu livre-arbítrio. E se Ele nos dá livre-arbítrio, a gente tem que tomar a decisão. Eu vou fazer, eu vou. E aí vão haver conflitos emocionais, como a pessoa que quer deixar de fumar. A primeira, ele fala, vou deixar de fumar. A primeira coisa que acontece é, sempre vão te oferecer cigarro, vai ter a crise de abstinência. Não é do nada. Não. Há um processo que tem, há uma decisão para tomar. E essa decisão faz a diferença. Porque essa decisão vai gerar uma ação. Se só decide se não agir, não dá certo. Não dá certo. E a prosperidade não é pecado. Prosperidade é um princípio, é uma forma de honrar a Deus. Mulheres possam ser espirituais e podem viver uma realização profissional, emocional e financeira também. Fala um pouco sobre essa verdade. Ok. Volta de novo aos pesos.
porque eu acho que a maioria dos casos que eu atendo, elas têm muito peso. E elas têm que dar conta de tudo. Por exemplo, o sábado passado, uma moça se aproximou de mim e falou assim: eu tenho 2 trabalhos, um de dia e outro à noite. E eu vou para casa uma vez cada 15 dias. E o marido está depressivo lá. A casada? É casada. Ai, Jesus, 15 dias, uma vez a 15 dias, meu Cada Deus 15 do céu. dias e o marido depressivo. Ela ainda tem marido? Ai, Depressivo. Jesus, corre risco de... E ficava em casa. E eu falei, nossa, eu estávamos aí na reunião, no encontro que estávamos tendo. E aí, de repente, ela fala com o homem que está, assim, próximo dela e fala, vamos. E eu olhei para ele e eu falei, ele é seu marido? Falou, ele é. E você está falando tudo isso na frente dele? Eu falo. Por que ela não toma decisões em vez de querer simplesmente levar o peso, a carga? Meu marido está meio morto, foi uma das expressões que ela falou. E Com ele do lado. Com ele Nossa, do lado. Eu não tinha nem desonrado, né? ideia que era ele. Ela estava contando, deixa ela contar. Mas muitos nos ensinaram de que a gente tem que levar o fardo e levá-lo pesado e que senão você está errada. É bem errado pensar dessa maneira porque Jesus disse, meu fardo é leve. Meu jugo é suave, né? E se está pesado, alguma Alguma coisa coisa está de errado. Ou você está carregando fardo que não é. Por que não toma decisões? Porque é mais fácil se queixar que agir. Agir. Reclamar quando- dele é mais Exatamente. fácil do que Por tomar quê? uma posição. Porque ela aprende com a estrutura de onde ela vem que as mulheres aguentam, que as mulheres dão conta de tudo, de um homem ruim. E muitas vezes de que o homem não é suficiente. Claro, essa é a certeza. estrutura dela. Com certeza teve um pai que não exercia isso, porque se ela houvesse tido um pai que houvesse provisto, ela não estava vivenciando isso. Ela aprendeu a dar errado. A gente não tem a estrutura suficiente durante a infância para dar certo, precisa procurá-la agora. Precisa procurar uma estrutura leve. Outra, quantas mulheres você conhece ao redor que são leves? Nenhuma. Então, é hora de procurar alguma. Isso. É hora de procurar uma mentora. Se Se ao seja seu no redor só YouTube. tem mulheres pesadas no mesmo estilo, procura fora. Procurar Hoje é o podcast tão simples da aqui, né? rainha. Isso, podcasts, tem a geração acima da sua, mas antes a gente só tinha livros. E agora todas essas facilidades, as mentoras estão aí, terapeuta facilidade. Então a gente não tinha acesso a isso tudo há uns anos atrás. Então e não aproveite o tempo que você está vivendo, rainha. Não pode dizer, eu não tenho dinheiro. Tem muito material de graça. Gratuito. Na internet, em YouTube, siga pessoas que elas fazem diferente. A mesma coisa acontece quando você não sabe de finanças. Se você não sabe de finanças, vai e procura um mentor de finanças. Como que eu poupo? Como que eu não ganho suficiente ainda, mas como que eu posso fazer um CDB, um tesouro direto, que são fáceis, são simples. Você pode poupar de R$ 10 para frente. Sim, sim. E pode fazer algo diferente. Eu não sei como se faz. Ações com R$100. Eu comecei comprando ações com R$100. Exatamente. Sou acionista, R$100. Né? Exatamente. Então, assim, eu não tenho para dinheiro para aprender... comprar uma casa, uma ação de isso. Faça a diferença. Qual é o ponto que você decide e tem que agir? Ou pode ficar simplesmente reclamando. Lamentando e caindo num ciclo sem fim. Nunca dá. Não tenho dinheiro, não sobra. Não sobra porque não quer. Porque quantas pessoas, no final de semana, decidem fazer o churrasco, ir à piscina, fazer um monte de coisas de última hora e depois, bem ou mal, terminam dando conta do mês. Mas para tirar R$100, R$50, até R$10 para fazer uma poupança diferenciada, não tem.
Um título de Não capitalização para tem. começar. Eu creio que uma mulher que desperta muda gerações. Quando uma mulher cura sua mente, a sua identidade e a sua visão de vida, ela transforma a sua família, a sua história e o futuro das próximas gerações. A grandeza dessa mulher curada, sabendo quem ela é e sendo realmente tudo aquilo que Deus chamou ela para ser, a proporção que ela pode impactar. Uhum. Não tem nada que impacte mais que um depoimento de alguém que já trilhou o caminho. Porque você pode dizer, seja leve, mas você ser pesada. É fácil falar, não, poupe quando a pessoa não tem nenhuma reserva de nada. Sim, Não, vai que você consegue quando ela não conseguiu. sim. Então, é fácil falar. Mas quando a gente vê uma pessoa diferente, que você consegue enxergar e falar, caramba, mesmo sem falar, você já falou. Tem coisas que se diz sem palavras e as pessoas enxergam. Eu estou vendo em você alguém diferente. Como que você conseguiu? Como que você consegue fazer isso? Como consegue lidar com as crianças e ter tempo para você? Era uma das coisas que eu comecei a fazer no comecinho de tudo. Eu vendo-me extremamente sobrecarregada, sem dinheiro, sem as coisas que deveriam acontecer e se esforçando muito para isso. E eu percebi que eu nunca me dava tempo para mim. Eu sempre era alguma coisa. Ou era mentora, ou era mãe, ou era esposa, ou era irmã, filha, mas eu nunca era a Margie. O que a Margie gosta? Aonde que ela gosta de ir? Não sabia. Eu É ia a onde que eu falei que as lugares mulheres ficam depois, mas perdidas. elas perdidas, porque assim, ela sempre focou no que os filhos queriam, no que o esposo queria. E aí, quando ela dá de cara com ela falou assim: o que eu gosto mesmo? Onde que eu quero ir, né? É, A primeira vez que me fizeram a pergunta de qual é o seu propósito, o seu sonho? Não, eu demorei um tempo para descobrir sobre isso, porque meus sonhos estavam baseados na vida dos meninos. Viagem em família, fazer isso com a família e tá. E o que que eu quero para mim? Afinal de contas, o que eu quero mesmo? Não sei. Quem sou eu? Para onde vou? Que cor que eu e gosto? aí a primeira coisa que eu comecei a fazer, a detectar, tá? Como que eu faço para saber o que eu gosto? E aí eu lembro que na época a gente alugava uma casa e o aluguel o homem exigia que fosse em dinheiro, não podia ser em transferência, tinha que ser em dinheiro e pagá-lo lá na oficina, no lugar dele, que ele tinha estipulado. E aí eu falei, eu vou ir uma vez por mês e essa tarde vai ser minha tarde. Eu vou, faço o pagamento e depois eu fico lá. Eu fico no centro, no shopping, eu vou ver lojas, eu vou experimentar perfumes, eu vou experimentar roupa, eu vou experimentar sapatos, eu vou conhecer a cidade, se é uma cidade nova, eu vou ir. Eu não sei o que eu quero ainda. Ainda. Mas eu vou me dar a oportunidade. Mas sozinha? Porque eu quero experimentar quem sou eu. O que eu gosto? Aonde que eu gosto de ir? E aí fazia uma reserva pequena para fazer um lanche lá. Essa tarde era minha tarde. Eu chegava renovada. Eu lembro que meus meninos eram pequititinhos ainda, como uns 3 anos. Aí depois que eu chegava plena, sorridente. Aí os meninos comecei a institucionalizar esse dia para mim uma vez por mês. Depois percebi que eu poderia fazer uma vez cada 15 dias, uma tarde, para mim, um momento para mim. E agora eu posso fazer uma vez por semana, tenho uma tarde para mim. É minha, eu não sou psicoterapeuta, eu não sou mãe, eu sou eu. É minha tarde. Eu escolho o que eu faço esse dia, aonde que eu vou, se eu decido ficar em casa só para assistir uma série, Nada. para fazer Fazer nada, nada. para ir ao shopping, para convidar Hoje eu uma vou lavar um amiga. copo, tá? Nada. Exatamente. Eu quero me conhecer.
E foi incrivelmente libertador. Tanto que os meninos agora, já mais velhos, eles começam a falar: mãe, você está precisando do seu tempo com você. Aí a gente começa a se estressar. Mãe, você toma esse seu tempo. E foi libertador até para eles, porque eu focava tanto neles que já estava sobrecargando-os. O que que você faz? Porque tá, todo o tempo estava tão focada que já era autoritária com eles. Quando eu me dei o meu tempo, eu mudei. Tanto que os meus meninos e meu marido falam: não, esse tempo é seu, vai. Por quê? Porque chega renovada, chega transformada. Então, como isso impacta? Impacta enormemente, impacta sem palavras. Tua transformação vai impactar mais, vai fazer milagres incríveis e as pessoas vão te perguntar: o que aconteceu? É fase de maior transformação. Eu encontrava e falava: nossa, você está tão diferente, você mudou tanto, interno, externo e linda. tudo. Ah, você está linda, você está mais alegre e tal. E aí eu resolvi que eu tenho 2 filhos bem sinceros. Eu tenho 2 casais, tem 2 homens e 2 mulheres. Meu filho me conta aqui. Você acha que eu mudei muito? Ele veio falar comigo. Ele falou: mãe, é assim, ó. Você era uma mulher e agora você é outra. Não é a mesma mulher. A única coisa que ficou de igual é que a senhora é mãe dos mesmos filhos e mulher do mesmo marido, não mudou de marido. Pronto, o resto tudo mudou. E para muito melhor, não tem nem comparação. Então, quando a gente deixa essa transformação acontecer, ela expande para todo lado, né? Ela reverbera para todo lado, todo mundo é impactado. E pode parecer algo tão inalcançável, essa mudança. Não, que dia que eu vou ter um tempo para mim? Que dia que eu vou ser mais leve? Mas começa com pequenas coisas, pequenos passos. Deixa de trocar o botijão, deixa que ele troque para você. Se arrume o cabelo, compre um perfume, compre um creme. Ganha o dinheiro, você tem seu dinheiro, então investe em você, assim seja pouquinho. Compre uma blusa diferente. Eu lembro, você falando aí, eu lembro quando eu não usava maquiagem nenhuma. E aí, quando eu vi que eu precisava mudar e precisava dedicar em mim, aí eu criei uma regrinha, né? Acordou, escovou o dente, eu não posso sair do banheiro sem passar o protetor de cor. Porque foi uma forma de eu me obrigar a fazer alguma coisa por mim. Com certeza. Porque eu não fazia. Então, eu coloquei isso como regra. Então, para mim conseguir fazer, porque para mim era muito difícil lembrar de mim. Então, olhar no espelho e falar assim: não, agora eu vou olhar para mim, vou cuidar de mim. Nossa, era coisa assim do outro mundo, não tinha tempo. Casa cheia, muitos meninos. E aí eu coloquei uma coisa simples: um protetor solar com cor. Mas eu coloquei como regra. Acordei, escovei dente, passo protetor. Não posso sair do banheiro sem o protetor. E aí são pequenos passos que você vai começando a lembrar de olhar para você. Exatamente. Tome um banho de presença. Isso é interessante porque as mulheres, mas as mães, elas deixam, não conseguem nem entrar no banheiro sozinhas. Aham. Elas não podem demorar. E no então, banheiro amamentando, já cansei de fazer isso, terrível. não podem tomar um banho sozinhas, não desfrutam disso e já os meninos crescem e ficou o hábito. Agora você toma banho em 5 minutos. Entrou, saiu. Quantas vezes você não saiu e não sabe se você colocou shampoo? Se não colocou, se colocou acondicionador, você tem que cheirar. Ah, sim, eu coloquei. Porque você não lembra, está tão automático, você não se deu um momento de autocuidado. Então, essa é uma das recomendações que eu sempre dou a meus pacientes. Tome um banho de presença, senta a água cair. Sinta o corpo recebendo essa água. Eu estou cuidando de mim. Depois passa um creme. Este é meu momento. Se senta que está vivendo, que você está viva. Porque muitas vezes a gente parece um zumbi. Levanta, anda por inércia, porque tem que levantar. Cocina porque tem que cozinhar. Não porque quer, não porque tem vida. Está sobrevivendo.
Então, esse dar-se um momento para se enxergar é importantíssimo, porque uma das maiores dores profundas de infância da maioria das pessoas é o abandono. Elas se sentiram abandonadas, mas hoje ela mesma se abandona. Hoje é ela que se deixou de enxergar. Então, retomar, voltar a esse lugar onde eu sento e eu como devagar, sentindo a comida, sentindo o prazer Com de estar viva. presença, né? Exatamente. E é interessante porque não nos ensinaram isso. Não. Porque a minha mãe nos ensinou aquilo Seja que ela rápida. vivia, seja rápida para cuidar do outro. Então, o seu propósito é cuidar de pessoas. E aí eu falo que uma coisa é potencializada quando você vai para a igreja, para a presença de Deus, porque aí você aprende a servir, servir, servir. E eu nasci para servir só os outros. E que hora que vai ser eu mesma? Com certeza. E a gente esquece de algo muito interessante, os 3 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim. Então, na verdade, o próximo é o terceiro, né? Porque eu tenho que amar ele como eu me amo. Então, eu tenho que me amar primeiro, né? Para amar o Exatamente, outro. ao mesmo nível, né? Então, o segundo mandamento é eu me amar. E a gente fica nessa questão de cuidar, servir, servir, servir e se esquece. Então, a questão é, eu não aprendi isso porque minha mãe não sabia disso. Mas agora, esse conhecimento veio até a mim. E eu preciso, de uma forma intencional, separar um tempo para isso. O que você falou é incrível. A Deus sobre todas as coisas e o próximo ao mesmo nível. Quantas mulheres eu já não atendi que elas não podem comprar um par de sapatos porque o filho precisa mais. Não podem comer um pedaço de pizza porque meus filhos não estão aqui. Eu não posso comer algo especial. Eu não posso dar-me esse luxo de estar comendo algo gostoso se meus filhos não estão fazendo. Aham. Eu não posso comprar tal coisa porque eu tenho que comprar para minha mãe e minha irmã. Esse vestido tão caro, eu poderia comprar 3, um para minha mãe, minha irmã, outro para mim. Ou pode ser para minha irmã e minha mãe, mas para mim ainda De jeito pode nenhum. esperar. Entende? Então, não se está amando ao mesmo nível. Ao mesmo nível, ao próximo como a ti mesmo. Então, como que você vai conseguir amar alguém se você não se ama no mesmo nível? E como que sua filha menina te enxerga? Como ela enxerga o feminino? Ela enxerga um feminino horrível, escuro. Ela não quer ser adulta. Muitas delas não querem ser mulheres, porque ser mulher é pesado. Muito pesado. Ruim. Então, se isso é ser mulher, eu não quero. E aí, essa mulher cria homens fracos, porque ela dá conta do mundo inteiro e Sim. eles ficam sentados. Atrás de uma Jezabel, sempre tem um Acabe, né? Ou ao contrário, atrás de um Acabe tem uma Jezabel. Então, assim, Encaixa não tem como, na encaixa, não tem disfunção. como. Se ele é passivo, aí tem uma dominadora na frente, não tem problema. Se está achando ele muito passivo, deixa de ser controladora, que você vai estimular esse homem aí. Exatamente. E as mulheres somos culpáveis de que tenhamos uma nova geração de homens fracos, porque Sim. estamos educando homens e meninos que não precisa, filho, só estuda, não faça mais nada. Eu dou conta do mundo Meu inteiro. bebê! Ah, Ai, meu quantas bebê. mulheres que chamam um menino grande de bebê. Ai, meu bebê, meu menino. Ai, Jesus. Sempre que chega a terapia, tinha um paciente, ele, não, minhas meninas, elas não são mais tuas meninas, já têm 34 e 36 Já anos. são mulheres. Não são mulheres, ainda estão em tua casa justamente Por porque isso. você ainda acha que elas são meninas e tem um casamento distorcionado, não está fluindo, está totalmente dividido, está a ponto de se divorciar porque a mulher já não quer mais esse casamento. Por quê? Porque se focaram 100% nas meninas. Meninas que não conseguem ter um relacionamento próprio. A dependência emocional e aí está voltam. gritando. Exatamente, dependência emocional. Infelizmente, a gente está acabando já e eu quero fazer algumas
perguntas aqui para você responder com uma palavra para a gente poder encerrar. A gente tem conversa aqui para uns 3 podcasts, sem problema, mas nosso horário não para. Seu maior desafio? Ser minha melhor versão. Sua maior força? Deus. Algo que Deus está trabalhando em você? Ser mais leve cada dia. Algo que você precisou deixar para trás? O passado. Algo que você nunca mais aceita, nunca mais vai aceitar? Viver sem limites claros. A mulher que você está se tornando? Uma mulher feminina, não feminista, feminina, Isso. que desfruta do prazer de ser mulher. E rainha, essa palavra é leve ou pesada para você? É leve, herdeira Leve. do reino. Ai, que delícia, que bom. Foi um prazer ter você aqui, foi uma honra ter você, conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória, do seu trabalho. Estou muito feliz de ter recebido você aqui. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar com a Rainha Elizabeth, que insta e inspira mulheres a viver seu propósito. Obrigada. Que você se lembre da sua identidade no Pai, rainha. Que você não se diminua para caber nos lugares que Deus nunca preparou para você. Que você tenha coragem, rainha, de viver com fé, mas também com ação. Que você se levante todas as vezes que a vida te tentar fazer acreditar que já é tarde. Que você volte a sonhar, rainha. Que você volte a acreditar. Que você volte a caminhar na direção do propósito, dos sonhos que o Pai colocou lá dentro do seu coração. Que a sua mente seja renovada pelo entendimento do Pai. Que a sua fé seja fortalecida e que sua vida floresça em todas as áreas da sua vida. E, principalmente, você lembre que você não precisa se tornar uma rainha. Você só precisa se lembrar da rainha que você já é. Beijo no seu coração.